pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, SEDEC, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, e em parceria com o Banco Mundial, tem como objetivo fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SINPEDEC, a partir da identificação dos atores federais, essenciais para a gestão de riscos e desastres, além de levantar elementos para a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Neste momento, desejando proporcionar um bom andamento nesta reunião, seguiremos as seguintes práticas. Solicitamos que deixem os vídeos e microfones desligados. Nossa reunião tem previsão de término às 17 horas. Portanto, pedimos que as intervenções sejam objetivas para respeitarmos as agendas de todos os nossos convidados. Após a apresentação do secretário Alexandre Lucas, reservamos um espaço para manifestações. Os interessados deixarão seus nomes e sua pergunta no chat. A ordem das falas obedecerá à ordem da inscrição. Lembrando que, no momento da fala, o participante deverá habilitar o seu vídeo e o seu microfone, e após a intervenção, pedimos a gentileza de desligá-los. Informamos ainda que o layout da página poderá ser alterado no canto inferior direito da tela. Para dar as boas-vindas, gostaríamos de convidar o senhor Frederico Pedroso, especialista em gestão de riscos de desastres do Banco Mundial. Senhor Frederico, a palavra é sua. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, secretário Lucas. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar viabilizando esse trabalho junto com a SEDEC, com a equipe de vocês. Não vou mencionar nomes porque eu sei que eu vou perder alguns, vou ficar um pouco sem graça, mas eu só queria deixar um recado antes da apresentação do secretário, que o trabalho que está sendo feito em conjunto junto com o CGE e a Secretaria Nacional de Defesa Civil é um grande prazer para o Banco Mundial ser um coadjuvante no sentido de que nós somos uma pequena peça desse grande sistema de defesa civil e proteção e defesa civil que o secretário vai expor para a gente, e a gente reconhece isso, e sendo essa pequena peça, a gente entende que a gente é um coadjuvante. Porém, gostaríamos, secretário, de ser um coadjuvante com relevância, no sentido de que a gente venha a oferecer não só oportunidades de conhecimento, de troca de conhecimento, de experiências, né, eventualmente na oportunidade de trabalhos com financiamento, desenvolvimento de política e assim por diante. Então, eu queria não consumir o tempo do secretário, mas agradecer, parabenizar o CGE pelo trabalho de mobilização que foi feito muito prontamente junto com a equipe da Secretaria Nacional de Defesa Civil, secretário, e esse trabalho o que a gente vai ver agora, e a gente acaba vendo o que sai das quatro paredes, ele é um trabalho muito delicado, muito interessante, com muita complexidade, e o fato desse número elevado de pessoas, acho que, secretário, não é nada mais que a agenda é tão importante. Para terminar, acredito que a gestão de risco de desastres, ela vai passar por uma grande reconfiguração, né? Eu acho que a gente sempre falava que o Brasil nunca teria eventos que afetasse todo o território nacional. A gente acabou mordendo a língua ali, né? A gente talvez nunca tinha se atentado ao fato de uma pandemia, mas acho que não necessariamente só a pandemia vai levar até o próprio Banco Mundial e nós mesmos que somos especialistas em gestão de desastres a repensar a nossa figura nesse sistema. E eu acho que pelas conversas que a gente tem, o tanto que eu aprendo com o senhor de que realmente a complexidade do sistema de proteção nacional, de proteção nacional de proteção e defesa civil no Brasil, nada mais retrata essa complexidade que a gente vai ter que viver a partir desse momento. Muito obrigado pela oportunidade novamente, parabéns ao CGE, Eliane, a palavra com o secretário agora. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, senhor Frederico. Bem, continuando a abertura do evento, convidamos a diretora de articulação e gestão da SEDEC no MDR, a senhora Karine da Silva Lopes. Senhora Karine, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de externalizar aqui a nossa felicidade de poder estar compartilhando nesse evento,
que, como o Frederico colocou, né, e o secretário vai aprofundar na sequência, trata-se de um esforço de gestão da secretaria, não só de gestão da secretaria, mas de atuar de forma diferenciada na gestão de risco de desastres no Brasil. Então, a gente entende que fazemos parte de um sistema, né, um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e esse é um esforço da gente estar reconhecendo os atores federais desse sistema. É uma primeira reunião de outras que pretendemos realizar para, de fato, que esteja acontecendo essa aproximação desses atores para que a gente possa trabalhar como achamos que é certo, garantindo que todos façam, né, atuem de acordo com a sua competência em todas as fases, tanto da gestão do risco quanto da gestão do desastre. Então, é um esforço, né, para a gente estar capturando, né, os primeiros pontos para a gente construir junto, né, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, e está fortalecendo esse sistema, né, garantindo que cada um atue da melhor forma diante das suas competências institucionais, né, que já estão estabelecidas. Entendemos que aqui é um momento, né, da gente estar não só se conhecendo, porque a maioria de nós já até se conhece, mas está se reconhecendo nesse contato com o outro, nesse mapeamento, nesse desenho dessa matriz, né, e nas demais ações que a gente vai vir propondo na sequência. Então, queria deixar claro que é um prazer, né, para a gente que está acompanhando esse projeto junto com o CGE e com o Banco Mundial, porque a gente acredita que ele vai ser um pequeno passo para a gente fazer, de fato, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Na sequência, dando início ao evento, eu passo, né, a palavra para o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, secretário Coronel Alexandre Lucas, que vai, né, apresentar, né, as diretrizes desse nosso projeto. Boa tarde a todos. Estou muito feliz vendo mais de 73 pessoas participando desse evento. Eu confesso que, pela dificuldade que a gente está tendo com o coronavírus e pelas múltiplas demandas que todos têm, eu não acreditava que nós teríamos tantas pessoas. Quero agradecer a todos os envolvidos na organização, quero agradecer o Banco Mundial por estar nos apoiando nessa configuração, né? A minha equipe, a equipe da Defesa Civil, a equipe do MDR, todos aqueles que estão apoiando e todos aqueles que, de uma certa forma, já conhecem essa filosofia, né, essa doutrina, e já se enxergam dentro desse sistema nacional e que a gente já trabalha junto. O objetivo dessa reunião é exatamente consolidar a visão de que defesa civil é muito mais do que um órgão, ou do que órgãos municipais, estaduais e federal. E eu gostaria de começar essa nossa conversa fazendo algumas perguntas. No ano de 2020, o Brasil passou por grandes desastres. O primeiro foi Brumadinho, o rompimento da barragem de Brumadinho. Tivemos, e estamos tendo em andamento ainda, o desastre de Maceió, um colapso lá do bairro Pinheiro, com mais de 10 mil pessoas atingidas, aliás, mais de 40 mil pessoas atingidas. Depois tivemos o desastre do óleo, do derramamento de óleo na costa brasileira, que afetou do Espírito Santo até o Maranhão, um derramamento de óleo muito sério, que consumiu muitas ações de proteção e defesa civil. Tivemos os desastres de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, decorrentes das chuvas no início do ano. E a pergunta que eu faço é agora o coronavírus, que é um desastre decorrente um desastre de origem biológica decorrentes da infecção do coronavírus. Eu te pergunto, esse desastre te afetou de alguma forma a sua pessoa? Esses desastres afetaram as suas instituições de alguma forma? O desastre do óleo afetou a sua instituição, afetou
a sua rotina de trabalho, vocês foram demandados de alguma forma? O coronavírus mexeu com a sua rotina no seu trabalho, na sua vida pessoal? O desastre de Brumadinho demandou a sua instituição? Se você respondeu sim a qualquer dessas perguntas, então seja bem-vindo ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Para organizar essa conversa, que terá um pouco mais de 20 minutos, eu vou passar uma apresentação para organizar, até para vocês não ficarem vendo essa cara feia que eu tenho. Eu vou passar uma apresentação, a gente vai acompanhar alguns slides, porque tem algumas fotos e que eu quero conversar, então. Então, o nosso objetivo é falar sobre o Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, e esses bonequinhos representam exatamente o que a gente pensa disso. Quer dizer, você não vê nenhum protagonista ali, mas todos entendem que precisam estar juntos para trabalhar na proteção, na defesa civil, na gestão de risco de desastre. É importante também a gente alinhar conceitos. Muitas pessoas acham que desastre são os fenômenos decorrentes da chuva. Fala em defesa civil, então fala em inundação, enxurrada, isso está muito no imaginário popular. Claro que para nós, profissionais, nós não temos essa visão, mas nós temos que entender o desastre como todo evento adverso, natural ou provocado pelo homem. O ambiente que ele se instala tem que estar vulnerável àquele desastre, àquele evento, e que causa danos humanos, materiais, ambientais, prejuízos econômicos e sociais. Então, nós estamos vendo a foto aí da seca no semiárido brasileiro, onde percebe-se claramente um dano humano, né, um prejuízo social violento, e que nós temos que atuar na gestão desse evento. E o que é a defesa civil? Olha, se ao final dessa conversa a gente conseguir chegar no seu coração e você entender que defesa civil não é um órgão, defesa civil não é a Secretaria Nacional de Defesa Civil, defesa civil não é as coordenadorias estaduais de defesa civil, muito menos as coordenadorias municipais de defesa civil. O que nós queremos é que no seu coração você tenha gravado na sua mente que defesa civil é um conjunto de ações. E esse conjunto de ações vai esbarrar na sua capacidade profissional, na competência da sua instituição, porque vai trabalhar prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de todos os desastres possíveis. E esse conjunto de ações que a gente chama de proteção e defesa civil, ele tem o objetivo de, primeiro, evitar o desastre, e, segundo, minimizar os efeitos depois que ele acontece, preservar o moral da população, restabelecer a normalidade social e fazer com que as comunidades fiquem resilientes. E aí, nessa figura, nós temos a parte de cima, que é a gestão de risco, que compreende as fases de prevenção, mitigação e preparação, que são antes de acontecer os desastres. E a parte de baixo, a parte de recuperação e resposta, com assistência humanitária, socorro, restabelecimento, projetos de recuperação econômica, depois do desastre. Fatalmente, você vai estar enquadrado em alguma dessas figuras. Quais são os nossos desafios, então, enquanto Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil? É integração de política pública relacionadas à gestão de risco e desastre. Integrar as políticas públicas para nós termos uma gestão competente, articulada, planejada e, principalmente, presta atenção nessa palavra, pactuada, são pactos que a gente faz, protocolos, para que a gente antecipe os desastres, principalmente, e tenha, sobretudo, uma gestão integrada. Presta atenção nisso, uma gestão integrada. Não cada um no seu quadrado, não cada um fazendo isoladamente a sua competência, mas trabalhando
juntos, conhecendo o que o outro faz e, naturalmente, contribuindo para o resultado de todos. A gestão do conhecimento, para a gente alcançar isso, todos têm que conhecer a doutrina e as metodologias de gestão de risco e desastre, e a mobilização e promoção de uma resposta na busca de cidades resilientes, ou seja, todas as políticas públicas integradas buscando cidades resilientes, porque é lá no município que as coisas acontecem. Bom, como que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele funcionou está funcionando ainda na cultura de muitas pessoas? Num sistema vertical, onde tem o presidente da República e o Ministério do Desenvolvimento Regional, logicamente eu peguei isso de uma outra apresentação, não está atualizado, mas um sistema vertical, ou seja, presidente, o ministro, o secretário nacional de Defesa Civil, as coordenadorias regionais, estaduais e municipais e os núcleos. Ora, esse sistema ele não funciona porque ele não integra ninguém, ele se conversa verticalmente nas estruturas institucionais que detêm o conhecimento da doutrina de gestão de risco e desastre. E ele não tem funcionado porque Defesa Civil não é um órgão, Defesa Civil é um conjunto de ações. E nós precisamos da capacidade, do conhecimento e da vocação de todos, absolutamente de todos na sociedade brasileira, seja institucionais, seja pessoal, seja comunitária, para que a gente alcance uma gestão de risco e de desastre efetiva e eficaz. Então, se aquela figura representava um sistema vertical que só conversa entre as suas instituições, a proposta que nós estamos colocando agora para os senhores, e nós precisamos de alcançar o coração dos senhores, é exatamente essa. É um Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas que englobe um sistema federal, com todos os órgãos e instituições federais, um sistema estadual, com todos os órgãos e instituições estaduais, e um sistema municipal, com todos os órgãos e instituições municipais, alinhadas, todas elas, no nosso patrão maior, que é a comunidade, que é a população, mas considerando a comunidade acadêmica como um importante elo desse sistema, a partir da sistematização e da produção de conhecimento, e o setor privado, através do investimento, da colaboração e, sobretudo, da produção econômica com segurança. Essas setas amarelas, então, elas vão nos dar que continua o alinhamento vertical entre os órgãos de defesa civil para fins de planejamento e coordenação do sistema, mas, principalmente, há um alinhamento horizontal, onde todos os órgãos se conversam, pactuando entre si planos e protocolos, para que a gente não se surpreenda nos desastres e cada um se ache dentro do momento e da sua vocação na gestão. E aí eu quero colocar algumas figuras para exemplificar o que eu estou falando. Essa figura à esquerda são pessoas de limpeza urbana, do serviço de limpeza urbana, antes do período chuvoso, fazendo desassoreamento de rio, retirando lixo e capinando o leito do rio. Para que isso? Para evitar enchente e inundação. Ora, não existe nenhum órgão de defesa civil que tenha pessoas para fazer limpeza de córregos. Ele usa o serviço de limpeza urbana da cidade, com seus profissionais e seus contratos, para, no período que antecede ao período chuvoso, fase de preparação, ele possa adotar medidas mitigadoras. E, logicamente, ao tirar esses pneus aí, ele também está fazendo prevenção do desastre da dengue. Não fazem parte do órgão de defesa civil municipal, mas estão fazendo prevenção, mitigação de desastres recorrentes. Na figura da direita, nós temos aqui uma barreira sanitária,
instalada em alguma cidade, em algum local desse país, que, para prevenir a propagação do coronavírus, estão trabalhando profissionais da área de trânsito e profissionais da área de saúde, trabalhando em conjunto, cada um na sua vocação, fazendo o que entende, usando da sua autoridade administrativa para fazer o seu trabalho e fazer gestão de risco, nesse caso. Isso é o que nós queremos com o sistema funcionando. Trabalhando juntos, nós vamos, por exemplo, tratar do risco construtivo, que é um grande problema nesse país. Mas o risco construtivo, nenhuma defesa civil, nenhum órgão, a Secretaria Nacional de Defesa Civil, não tem condição de fazê-lo sozinha. Então, nós precisamos da integração da política de proteção e defesa civil, com todas as suas nuances, mas também com a política de habitação e a política de assistência social. E outras políticas que não coloquei aí. Mas cada política tem órgãos que a implementam. Então, esses órgãos que se enxergam dentro da política de habitação, dentro da política de assistência social, dentro da política de limpeza urbana, dentro da política de meio ambiente, todos esses órgãos, então, são responsáveis, num determinado momento, usando dos seus recursos e da sua inteligência e da sua vocação para trabalhar na prevenção, na mitigação, na resposta e na recuperação dos riscos construtivos. A nossa angústia é que nenhuma defesa civil consegue ter pessoas suficientes, por exemplo, para evitar isso que nós estamos vendo na figura. Isso é uma ação que envolve política de habitação, política de assistência social e política de regulação urbana. Então, todos os órgãos que são responsáveis por implementar essas políticas, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito municipal, têm que trabalhar em conjunto, a partir de pactos e protocolos, para a gente evitar que isso aconteça e que essas pessoas sejam submetidas a esse nível de risco. Isso aí é um desastre anunciado, com muitas mortes e com muita dor, não é? E aí eu quero trazer essa figura também, porque na prevenção da dengue, por exemplo, a política de produção cultural ela é muito importante. Porque às vezes as pessoas podem falar assim, mas o que a Secretaria de Cultura tem a ver com essa ação? O que a Secretaria de Cultura tem a ver com defesa civil? Isso aí é um evento feito dentro do metrô, a partir de instituições ligadas à Secretaria de Cultura para fazer educação para a prevenção de dengue. Então, a Secretaria de Cultura faz parte do sistema de proteção e defesa civil? Claro, quando ela trabalha usando a cultura e a sua capacidade de alcançar o coração das pessoas, trabalha para a prevenção de riscos e desastres. Bom, então nós falamos daquilo que pode ser feito antes do desastre, né? Com as políticas para prevenir o desastre. Agora, e nas ações de gestão do desastre? E depois que o desastre acontece? Então, eu trouxe essa foto para a gente observar um pouco o visual desse desastre aí. Isso aí foi a queda do viaduto em Belo Horizonte durante a Copa do Mundo de 2014. Essa foto ela foi tirada já algum tempo depois. A gente percebe aí caminhões e um ônibus já tinha sido retirado, mas aqui assim tem um carro esmagado com uma pessoa morta aí na setinha. Aqui tem as instituições, o isolamento. A gente percebe aqui pessoas próximas, né? Um desastre logo após o seu acontecimento. Bom, nós aqui, nesse desastre, várias instituições participaram. Federais, o Exército Brasileiro apoiou, outros órgãos federais apoiaram, o Ministério da Saúde, vários outros órgãos apoiaram. Nós tivemos órgãos estaduais, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar,
outros, Secretaria de Obras, outros órgãos, e principalmente municipais, Guarda Municipal, Serviço de Trânsito, o Estado mandou SAMU, então vários órgãos trabalharam em conjunto. Ora, se nós não nos enxergamos como sistema, imagina a bagunça que isso vira. Cada um chegando na hora que quer, do jeito que quer, entrando numa área de trabalho perigosa. Então, é preciso ter protocolos, é preciso ter um sistema funcionando. E, quando os órgãos trabalham de forma organizada, a gente consegue chegar nesse nível de organização. Então, lá em Belo Horizonte, o sistema municipal, esse que nós estamos pregando agora para o federal, ele já funciona. Então, você vê aqui, ó, você vê órgãos de segurança, deixa eu achar certinho aqui, ó, aqui são órgãos de segurança, aqui é o SAMU, que estava, nessa hora, já não socorrendo vítimas, mas fazendo prevenção de acidentes de trabalho, caso algum operário machucasse na demolição do viaduto. Aqui nós temos o posto de comando da Defesa Civil. Aqui tem alguém com o microfone aberto. Por favor. Está dando eco aqui. Ok. Aqui a parte do setor de obras organizado, e aqui para trás imprensa, corpo de bombeiros. Quando os órgãos trabalham de forma integrada, né, de forma organizada, de forma sistêmica, ou seja, dentro de protocolos e de pactos, nós temos menos sofrimento e mais organização. Esse é o objetivo do sistema, né? Cada um trabalhando, respeitando a autonomia de cada órgão, respeitando os processos de execução de cada órgão, ninguém interfere em nada disso, simplesmente a gente se conhece e pactua para trabalhar no caos de forma organizada. Então, a nossa proposta do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil é uma gestão sistêmica, onde a política de socorro e salvamento, em todas as suas nuances, né? Por exemplo, socorro e salvamento, nós temos, quando a gente pensa nisso, a gente pensa no Corpo de Bombeiros, no SAMU, no Ministério da Saúde, mas olha, as Forças Armadas nos ajudam muito no socorro e no salvamento, a Polícia Federal nos ajuda muito, às vezes cedendo aeronaves, tem vários órgãos federais que nos ajudam, e aqui, ó, vocês estão vendo, só para exemplificar, vocês estão vendo essa janelinha aberta aqui? Eu deixei ela aqui para dar um clique aqui e fazer uma homenagem a um órgão federal que ninguém imagina que faz parte da Defesa Civil. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua se ela imagina que esse órgão faz parte do sistema, ela vai dizer que não. Veja bem qual que é. Veja se você pensaria que a Telebrás faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Mas eu vou explicar por que essa homenagem. Lá em Brumadinho, havia uma grande área da barragem e que os bombeiros não tinham comunicação quando eles achavam algum corpo ou quando o helicóptero localizava alguma vítima ainda viva ou algum corpo, porque não tinha sinal de celular. Então, nós acionamos a Telebrás. A Telebrás mandou um homem com uma caminhonete e os seus equipamentos. E esses equipamentos foram instalados dentro da área de lama, por esse rapaz, e ele usou, inclusive, um carro que tinha sido soterrado para proteger o equipamento de chuva e tudo. E os helicópteros aqui, ó, tem um helicóptero aqui na setinha, puderam trabalhar e o sinal de celular ser restabelecido para que pudesse plotar os lugares de localização de corpos e agilizar, inclusive, o salvamento e o resgate daqueles eventualmente vivos. Um grande trabalho de uma empresa que, se você perguntasse, ela nunca ia imaginar que faria parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Nenhuma vocação é dispensada quando se fala em gestão de risco e desastre. E aí eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte, olha, o que é o nosso desafio? O nosso desafio é que isso, olha, engrenagens, observe que essas engrenagens são perfeitas.
para que elas ocupem o seu lugar no sistema onde elas são inseridas, elas são produzidas milimetricamente, são milímetros de precisão. Cada furo desse, cada ângulo, cada detalhe, cada encaixe é concebido de forma milimétrica, perfeita. Caso contrário, o sistema não funciona. Mas essas engrenagens, elas não servem para nada, se elas estiverem dessa forma, isoladas uma das outras, sem trabalharem umas pelas outras. E é interessante que nós não enxergamos nenhuma engrenagem igual aí. Não é? Cada engrenagem tem uma forma, cada engrenagem tem um encaixe, cada engrenagem tem um tamanho, cada engrenagem tem uma função. Assim, são os órgãos, pessoas, setor privado, todos no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Cada um tem a sua beleza, a sua funcionalidade, a sua vocação, o seu encaixe, a sua forma, cada um é muito importante. Mas isolados do jeito que eles estão na figura, não funciona, não serve absolutamente para nada. Então, o nosso desafio na implantação e nessa conversa, e muitas outras que nós vamos ter, é que o seu órgão, que é representado por uma dessas engrenagens, você, que é representado por uma dessas engrenagens, não trabalhe de forma isolada, mas que ele vire esse sistema. E aí eu queria fazer algumas pequenas perguntas. Primeiro, quem nesse sistema aí é mais importante que o outro? Quem nesse sistema é protagonista? Quem nessa máquina pode dispensar a função que o outro exerce? Volto a perguntar. Será que essa engrenagem aqui que a setinha está mostrando, ela, por ser dourada, por ser maior, por ser mais vista, ela é protagonista nesse sistema? Ou essa que dentuça meia enjambrada aí é menos importante? Ou será que esse parafuso aqui, ó, tão pequenininho, ele é dispensável nesse sistema? Ora, se esse parafuso bambear, todo o sistema para. Assim também é na gestão de risco e desastre. Se a sua instituição, se a sua vocação institucional, ou se você mesmo tem algo para contribuir na gestão de risco e desastre e não faz em tempo oportuno, toda a comunidade sofre, todo o sistema sofre. E é isso que nós queremos mudar no Brasil. Essa é a nossa proposta, sem nenhum protagonismo. Nós não buscamos protagonismo. O que a gente busca é emprestar nossa vocação como uma instituição que detém conhecimento para coordenação, para disseminação de protocolos e de metodologias de gestão de risco e desastre, fazer com que nós trabalhemos em conjunto, respeitando a autonomia das agências, respeitando os seus protocolos e as suas vocações, inclusive respeitando a liderança situacional de cada desastre. O que é uma liderança situacional? Ora, se o desastre está relacionado a coronavírus e à saúde tem a liderança situacional. Se ele está relacionado a incêndio florestal, o meio ambiente e o corpo de bombeiros detém a liderança situacional. Se está relacionado a rompimento de barragens, então a coordenação vai envolver, se for barragem de rejeito de mineração, os órgãos de controle de mineração, se for barragem de água de multiuso, a Agência Nacional de Águas. Se for de barragem, a Agência Nacional de Mineração. Então, a Defesa Civil não procura protagonismo, ela empresta a sua vocação para coordenação desses atores e dessas engrenagens para que a gente possa trabalhar junto. Bom, o que a gente quer, então,
é que haja um sistema federal de proteção e defesa civil, com todos os órgãos federais, empresas públicas, autarquias, agências, sobre a coordenação, não é nenhuma vinculação hierárquica, é só sobre uma coordenação. O que é coordenação? Sermos facilitadores da identificação da posição e do momento dentro de um protocolo para a gestão do desastre. O sistema estadual e o sistema municipal, todos nós falamos horizontalmente e verticalmente, para o bem da sociedade civil e com a participação dela. Como que a gente torna isso realidade? Aí você precisa se enxergar dentro do sistema, não é? Aquelas perguntas que eu fiz logo no início, se o desastre do óleo mexeu com a sua instituição, turismo, o pessoal do SEBRAE precisou atuar, está precisando atuar no coronavírus, por causa do problema econômico. O SEBRAE precisa trabalhar em Brumadinho para fomentar outro tipo de economia, considerando a interrupção da mineração, que era tão importante, né? O óleo mexeu com a sua instituição, você precisou trabalhar no desastre de Brumadinho, está precisando trabalhar no desastre do coronavírus, então você pode se enxergar dentro do sistema nacional, não é? Só que você precisa ter olhos igual esses aí, né? Bonitos. E como tornar isso realidade? Depois que você se enxerga, a sua instituição se enxerga dentro desse sistema, é preciso estarmos dispostos a trabalharmos juntos. E aí é preciso ter o coração aberto para trabalhar, para pactuarmos protocolos de ação, para nos despirmos de vaidades institucionais, de vaidades pessoais, para a gente construir uma política pública de proteção e defesa civil que faça prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Para isso, as instituições precisam se enxergar dentro do sistema, porque nada pode ser imposto em defesa civil. Nada pode ser hierarquizado. Eu não acredito em comando hierárquico dentro de gestão de risco de desastre. Eu acredito em gestão colaborativa e conjunta, né? Comando unificado, comando compartilhado na gestão de risco e desastre. E aí, se todos nós nos enxergarmos dentro desse sistema e estarmos dispostos a cooperar para a criação desses pactos, então nós seremos, com certeza, a melhor gestão de risco e desastre do mundo, eu tenho certeza disso. Tá? É muito importante você se enxergar a sua instituição, enxergar no que ela pode colaborar com a prevenção, com a mitigação, com a preparação, com a resposta e a recuperação nos desastres recorrentes, né? E os outros também, né? Lembrando que o que nós queremos é isso, gente. É o sistema funcionando, sem protagonismo, cada um entendendo qual é o seu papel e nunca achando que, por mais simples que ele seja, ele é dispensável nessa política. E a conclusão é a visão sistêmica de gestão de risco e desastre, a visão sistêmica de proteção civil. Essa frase não é uma frase já batida, ela realmente... Eu entendi defesa civil como um sistema a partir dessa frase. Quando a gente percebe que cada vocação profissional e institucional, seja do ramo das ciências sociais, das ciências naturais, de todas as ciências, absolutamente de todas as ciências, seja no campo da administração pública, seja da engenharia, da geologia, de todas as ciências, assistência social,
O cozinheiro, você pode estar falando assim, mas o que o cozinheiro está fazendo ali? O cozinheiro, se não tiver um cozinheiro para fazer comida nos abrigos, após os desastres de inundação, por exemplo, há o caos. O profissional da limpeza, se não deixar os abrigos limpos, junto com as pessoas, disseminação de doença é certa. Se o policial, o guarda municipal, não tiver trabalhando nos abrigos, os estupros e os assédios serão certos. Se os assistentes sociais não emprenharem a sua vocação, nós não teremos a capacidade de assistir aquelas pessoas que estão com seus direitos violados. E o piloto de avião, para transportar com oportunidade tanto as pessoas feridas, enfermos que precisam de socorro, do helicóptero, quanto também no transporte de equipamentos, como nós já fizemos para Maceió. Então, eu quero terminar dizendo que defesa civil somos todos nós. E você, independente se você ainda não se enxergou, você é muito importante para nós. Se nós entendermos isso e você se enxergar, nós vamos conseguir fazer um plano nacional de proteção e defesa civil, com a sua participação e a participação da sua instituição, indicando caminhos para uma gestão preventiva de mitigação de risco e também para uma gestão competente de resposta e de recuperação. Quero agradecer a oportunidade, dizer que essas eram as minhas palavras e eu fico à disposição aí para responder as perguntas. Oi, boa tarde, Alexandre. Pois não, senhor Neri, pode fazer a sua pergunta. Oi, meu nome é Túlio, eu trabalho no CEMADEM, órgão federal. Eu queria tirar uma dúvida com você, Alexandre. O ano passado foi criada aquela frente parlamentar de defesa civil. Eu queria saber como que essa frente pode atuar nesse sistema de gerenciamento de risco. Bom, a frente é muito importante, a gente já tem feito contatos com eles, né? Eles tiveram uma participação muito importante, por exemplo, agora na aprovação da medida provisória 920. E essa pergunta é muito importante porque as demandas do sistema para a legislação de gestão de risco de desastre podem ser concentradas na Secretaria Nacional de Defesa Civil para um primeiro contato com a frente parlamentar, para que as nossas necessidades legislativas sejam atendidas, e também para que a gente, juntamente com todo o sistema estadual e municipal, possamos acionar os nossos deputados e senadores para aquelas ações legislativas que nos interessam, né? Isso é muito importante. A Câmara Federal, o Senado Federal, o STF, todos são órgãos de defesa civil muito importantes. Ok, obrigado pela resposta. Opa, eu não sei se vocês têm uma ordem, eu gostaria de fazer uma pergunta também. Tá, só um minuto, por gentileza, Silene. Secretário, o senhor gostaria de tirar o compartilhamento da sua tela? Ok. Obrigada. Pois não, Silene, pode ficar à vontade. Apareceu aí? Opa, estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Boa tarde, muito obrigada, Alexandre Lucas, pela apresentação. Eu sou Silene Victor, sou jornalista e pesquisadora da área de comunicação de risco de desastres há 2 décadas e meia. E tem me causado, secretário, um pouco de espanto, por que a defesa civil nacional, como as estaduais, elas não têm estado presente nas ações, ou pelo menos não de forma visível para a mídia, nas ações de mitigação e adaptação aos impactos do novo coronavírus. Sobretudo em comunidades onde a letalidade está sendo muito maior do que em outras regiões, e que é exatamente nessas áreas que a defesa civil, histórica e culturalmente, tem atuado de forma mais efetiva, ou seja, nas periferias, nas áreas de riscos. Então, eu gostaria de saber por que a defesa civil não tem feito parte, aparecido como instituição, ou como esse sistema que o senhor apresentou para nós, no momento em que
a sociedade, a mídia, a opinião pública observa quem são as forças que podem ajudar a reduzir os impactos da Covid-19. Olha, gostei muito da sua pergunta. Para mim, gestão de risco de desastre trabalha em 4 pilares. Trabalha na gestão técnica, na gestão jurídica, muito importante, na gestão política, é importante uma gestão política no desastre, e principalmente na gestão da comunicação social. Como os órgãos, todos os órgãos fazem parte do sistema, e a Defesa Civil não busca protagonismo, no âmbito federal, por exemplo, a Casa Civil, que tem a missão institucional de coordenar todos os ministérios, chamou para si essa coordenação, e nós participamos, dentro da nossa vocação, principalmente da nossa capilaridade, para auxiliar a Casa Civil da Presidência nas ações que nós podemos acionar o sistema de forma vertical. Nos municípios e nos estados, as defesas civis também têm trabalhado muito, apoiando, principalmente no planejamento e, muitas vezes, na execução de ações de assistência humanitária. Então, nós não buscamos protagonismo. Por exemplo, vou citar um exemplo, no Amazonas, a Defesa Civil está participando de coordenação, inclusive, da gestão hospitalar lá para o coronavírus, com a experiência do uso do sistema de comando e operações. Então, essa pergunta foi muito importante, porque ela só vem corroborar que nós não buscamos protagonismo, nós não precisamos ser vistos. Claro que nas ocorrências de inundação, nas ocorrências dessas que a Defesa Civil é mais vista, né, a imprensa e tudo, nós vamos ser vistos, mas nós não buscamos protagonismo, nós queremos ajudar com a nossa ação e a nossa vocação de coordenação e facilitador de junção das vocações e instituições. Próxima. Boa tarde, eu me chamo Isadora Vida e eu também gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer, Isadora. Eu trabalho no CEPEDES, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde, da Fiocruz. A gente trabalha em parceria com o Ministério da Saúde. E eu tenho uma pergunta que é um pouco de como que essa gestão ela acontece na prática e como que essa preparação pode ser feita junto com a sociedade civil, né? Primeiro, Alexandre, eu gostaria de te parabenizar pela sua apresentação, que foi muito, muito boa. E como é que, dentro dessa gestão, que é um sistema, né, com várias instituições, eu acredito que a sociedade civil ela também tenha um papel fundamental nessa gestão, né? E ela é a primeira vítima, né? A população do território é a principal afetada no momento de desastre, né? Então, tendo isso em vista, como que ela poderia se inserir nesse processo? Eu sei dos NUDECs, dos seus avanços e também de algumas limitações por conta de pesquisas que já fiz. E nesse momento da pandemia, a gente vê que não existe nenhuma medida possível se a população não estiver, por exemplo, comprometida a ficar em casa e respeitar o distanciamento social. Nos desastres já recorrentes no Brasil, como os deslizamentos e inundações, seca e estiagem, rompimentos de barragem, entre outros, como que a sociedade poderia estar atuando em prol dela mesma, tanto no momento da gestão do risco, quanto no momento da gestão do desastre, né? Ou seja, prospectivo e também, depois da recuperação, pensando numa recuperação para transformar aquilo ali num cenário, não num cenário de risco que era anteriormente, mas num cenário aprimorado, melhorado, para que os desastres não voltem a acontecer. Bom, excepcional a sua pergunta. Só pedir para desligar o microfone, para dar um eco aqui. Mas é muito importante, Isadora, a sua pergunta, e a gestão de risco e desastre, ela não tem, como nenhuma outra política pública, pode ser feita sem a participação da comunidade, né? Dos seus destinatários.
Logicamente que nós estamos falando aqui de Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, e nós temos que contar com o sistema estadual, e principalmente com o sistema municipal de defesa civil, porque é lá no município que as coisas ocorrem, para a consolidação desse sistema em cada local. Então, por exemplo, quando eu mostro o gari, né, o profissional da limpeza urbana, fazendo o desassoreamento do rio, eu tenho que ter ali, junto com a educação, junto com a assistência social, junto com a mobilização comunitária, um viés de educação para mostrar para eles que é responsabilidade de cada um não jogar lixo dentro do rio. Né? E aí a gente começa a mostrar, por exemplo, a importância do Ministério da Educação no Sistema Nacional de Defesa Civil, para que a gente seja ouvido, inclusive na forma de implementação da Política Nacional de Defesa Civil dentro do currículo escolar. Nós vamos mandar agora para todo mundo, nós estamos fazendo uma revistinha passatempo para a gente distribuir nas escolas. A forma de comunicação, e aí entra a pergunta anterior, a forma de comunicação para chegar na sociedade, a gente precisa de profissionais para nos ajudar nisso. E a comunidade precisa de ser treinada a ter percepção de risco e atuar de forma com a autoproteção e a proteção comunitária. Então, eu preciso ter um sistema municipal de defesa civil forte, e, logicamente, nós temos que reverter essa lógica de 4 em 4 anos as defesas civis municipais mudarem. Nós precisamos ter um corpo permanente com processos escritos, fundamentados e aculturados para que esse sistema não se interrompa diante de mudanças de governo, principalmente de cores partidárias diferentes. Né? Agora, no âmbito federal, nós temos que ter uma visão de como as nossas políticas públicas podem chegar até a população verticalmente pelo sistema, para que ela participe com autoproteção e proteção comunitária. Porque a gestão de risco ela envolve 3 vértices. A autoproteção, quando eu me protejo com o comportamento, a proteção comunitária, quando a comunidade se protege através de mecanismos de autoproteção comunitária e da proteção pública através das organizações. Né? É isso. E a comunidade acadêmica é fundamental para nos ajudar, né? Estudando as nossas falhas, estudando as nossas possibilidades para melhorar os nossos processos, inclusive, de comunicação com essa sociedade. Próxima pergunta. Senhora Nilsarete, gostaria de fazer a sua pergunta? Pois não. Vai lá. Ela pergunta se, ela faz o seguinte, Coronel Alexandre, como o senhor vê a função da defesa civil no processo do fluxo migratório em contexto de crise humanitária? Assim como, na realidade, o fluxo migratório é uma consequência do desastre, é um prejuízo, um dano social, um prejuízo econômico violento, né? Então, o fluxo migratório, ele é algo que a gestão do desastre tem que se preocupar com todos os órgãos que tenham vocação para a garantia de direitos dessas pessoas. Então, abrigamento, alimentação, vestimento, até questões econômicas de trabalho, oportunidade de trabalho, enfim, garantia de direitos. Então, todos os órgãos que, de alguma forma, tenham condição de contribuir para a gestão do acolhimento dessas pessoas, da garantia de direitos, têm que trabalhar de forma coordenada para que isso seja efetivado, né? É muito importante. Desastre social, gente, também é muito importante para o sistema de defesa civil. Apesar de não estar no nosso COBRAD ainda, estamos estudando isso,
voltar ao antigo CODAR, né, alguns desastres sociais, mas o fluxo migratório, ele é muito importante, e a gente percebe lá em Roraima, né, em decorrência do fluxo da Venezuela, um trabalho de proteção e defesa civil a partir das estruturas institucionais que foram colocadas lá. Próxima. Eliane, por favor, a sua pergunta. Boa tarde, secretário. Eu sou consultora na área de gestão de risco de desastres, especialmente com políticas públicas, e eu gostaria de saber que geralmente há uma grande mobilização para a resposta a desastres, né? Principalmente aqueles de grande dimensão. E nós não percebemos esse mesmo esforço para ações de prevenção e preparação. Na sua percepção e pensando nessas instituições como um sistema, como o senhor vê a situação e que recomendações apontaria para ampliar a inserção dessas fases de gestão do risco no planejamento estratégico das instituições que compõem o Simpdec? Ótima pergunta, muito obrigado. Olha, isso é um grande desafio. Aliás, esse é um dos motivos que nós estamos reunindo aqui hoje. Porque a primeira coisa que nós precisamos, é que as instituições se enxerguem com as suas vocações para efetivamente contribuir na prevenção, na mitigação e na preparação, né? Eu tenho muita tranquilidade para falar isso, porque a gente conseguiu implantar isso no estado de Minas Gerais, e principalmente em Belo Horizonte. Aqui vai as minhas homenagens a todos os órgãos de Belo Horizonte, porque lá o Sistema Municipal de Defesa Civil, ele funciona. Ele tem protocolos, cada órgão já se enxerga dentro do sistema de proteção. Então, você tem muitos protocolos de gestão de risco preventivo, com fechamento de avenidas em caso de inundação, com a própria comunidade fechando ruas, a gente deixa treinando e deixamos equipamentos, cones e fitas para eles fecharem. Então, vai funcionar quando o sistema estiver incorporado na cultura brasileira. Enquanto nós estivermos achando que defesa civil é um órgão, nós não vamos funcionar como sistema e a prevenção vai ser manca, porque nenhum órgão de defesa civil consegue ter todas as vocações para prevenção. A gente precisa da educação, a gente precisa da limpeza urbana, a gente precisa dos órgãos de segurança, a gente precisa dos órgãos de assistência sociais, dos órgãos, de todos os órgãos públicos. Então, hoje eu percebo que tem se feito muito de prevenção no Brasil, viu? Eu posso garantir isso. O problema é que prevenção também não vai para a televisão, não vai para as rádios, nenhum órgão de comunicação se interessa por ações de prevenção, mas nós temos muitas boas ações sendo feitas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Há muitas ações de prevenção. O que falta é porque elas estão sendo feitas, às vezes, de forma isolada. O que falta é essa cultura sistêmica. O que falta é esse planejamento consolidado através de protocolos pactuados, formais e disseminados em treinamento. E é isso que nós estamos querendo. Então, o desafio é grande, eu conto com você aí nesse sentido. Próxima. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário, senhores? Eu gostaria novamente, acho que agora, principalmente nesse finalzinho da fala do secretário, secretário, se me permite discordar do senhor em relação à pauta da gestão de riscos, porque, na verdade, neste momento, né, acho que eu sei que não foi a intenção do senhor, né, de apontar como uma falha da imprensa, né, em cobrir a questão da gestão de riscos, claro, eu entendi, mas quando o senhor fala, faz parte de uma cultura, secretário, né, eu sou jornalista há 30 anos e formo jornalistas há 25, então é muito natural, não estou dizendo que o natural é o correto, que
que nós, jornalistas, venhamos a cobrir mais o desastre do que as ações de redução de risco, porque neste país a cultura ainda, a cultura do desastre, continua se sobrepondo à cultura da gestão de risco. Para isso é necessário, né, eu de novo gostaria de pedir licença para discordar do senhor, quando o senhor diz nós não precisamos ser vistos. Durante a terceira conferência mundial da ONU para a redução de risco de desastre no Japão, uma fala do Ban Ki-moon, que hoje vai ao encontro do artigo 16 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que diz que instituições, elas têm que ser mais do que serem fortes, as instituições precisam parecer fortes, secretário. Então, é importante que a Defesa Civil, neste momento que o mundo, que o Brasil passa por essa pandemia, é importante que a Defesa Civil, eu entendo, isso aqui não é me dar aqui que esse desastre é seu, quando o senhor falou da questão da vaidade, mas é importante que tanto a sociedade, quanto a opinião pública e a imprensa, a mídia, de um modo geral, né, consigam entender que a Defesa Civil, ela existe também neste cenário, e não apenas no cenário de desastres, como o da Vale em Brumadinho, da Vale em Mariana, porque fica estigmatizada essa imagem da Defesa Civil como uma instituição, aspas aí, que só atua no desastre. Então, nós continuamos promovendo desta forma, então por isso que eu peço licença para discordar do senhor, é importante sim a Defesa Civil ser vista, secretário, longe de um cenário de escorregamento de massa, de um grande desastre. É importante, né, como disse o Ban Ki-moon naquela conferência, mais do que ser forte, as instituições precisam parecer fortes. Então, só para fazer esse registro e dizer para o senhor que nós temos coberto, sim, não à altura, infelizmente, não à altura, precisamos, talvez, possamos discutir isso no futuro, mas nós temos coberto matérias sobre redução de risco de desastres. Muito obrigada. Secretário. Deixa eu só... Secretário. Pois não. Só complementando, meu nome é Calil, eu sou da TV Brasil e do programa de Rádio Voz do Brasil, e trabalhamos muito em conjunto aí com a Defesa Civil em todo o país. E eu queria também fazer uma colocação, até perguntando como que podemos trabalhar essa questão da Defesa Civil na imprensa, tirando, por exemplo, a situação de Brumadinho, que foi uma situação muito difícil, inicialmente, para a imprensa fazer a cobertura do desastre, uma vez que, por exemplo, nós tínhamos muita dificuldade de obter informações da própria Defesa Civil em relação aos acontecimentos. E a gente tem, de certa forma, uma certa dificuldade com os estados, justamente de receber material da Defesa Civil com esses projetos. Então, seria interessante, inclusive deixo até minha fala, até sugerindo isso, que a gente possa colocar dentro do planejamento o trabalho da assessoria de imprensa, o trabalho da própria imprensa na cobertura, tanto do antes quanto da situação quando ocorrer, né? Não esquecer esse trabalho que a própria mídia pode oferecer. Ok. Vou dividir o comentário em duas partes. Primeiro, professor, hora nenhuma eu fiz, como a senhora percebeu, e eu percebi isso, nenhuma crítica à imprensa por não divulgar isso, não. Não é que não divulgue, até as pessoas não têm muito interesse em comentar uma reportagem sobre prevenção, como se comenta uma reportagem sobre o desastre, né? Naturalmente, as pessoas, isso cria, pela nossa cultura, uma propagação maior. Também há ações de prevenção que elas são, que não tem nem como você divulgar, assim, fazer uma reportagem sobre elas, né? E também é importante a gente trabalhar o sistema, ou seja, cada órgão que fizer uma ação de prevenção, ele divulgar isso no seu site, nas redes sociais, isso tem sido feito. Agora,
a respeito do protagonismo da instituição forte, não me parece que, nesse momento em que nós queremos consolidar um sistema através da unidade de instituições, através da cooperação, da pactuação, nós queremos ser protagonistas. É nesse sentido que eu falo que buscar protagonismo no desastre, a experiência de 15 anos me mostra que é dividir pessoas. As pessoas não gostam de instituições ou de alguém da Defesa Civil que quer mandar, que quer se instituir uma autoridade. A autoridade vem pela competência, pela capacidade de articulação, pela capacidade de provocar unidade entre as instituições. Ela se fortalece a partir da humildade na execução das suas atividades de coordenação. E ela vai se fortalecendo pelos resultados. Por exemplo, a Defesa Civil de Belo Horizonte foi a primeira cidade brasileira a ganhar o prêmio Sasakawa, que é o Oscar da gestão de risco e de desastre no mundo, quando o tema era We Are On, nós somos um. E por que nós ganhamos? Porque em Belo Horizonte, o sistema se consolidou a partir de uma gestão de defesa civil que nunca buscou protagonismo. E aí eu quero aproveitar para chamar atenção para o Manual do Fabricante, que eu considero a Bíblia, né, o Manual do Fabricante, que diz que a humildade precede a honra. Então, principalmente nesse momento que eu preciso consolidar o sistema federal como um sistema que pactua entre si, eu não posso querer ser protagonista, e a minha instituição será forte quando nós tivermos um sistema de defesa civil forte. E a respeito de como alcançar através da imprensa, essa possibilidade de dados, isso é um desafio, né? A transparência é muito importante, a gente tem trabalhado isso na Secretaria Nacional de Defesa Civil, trabalhar a transparência, colocar os dados para a comunidade acadêmica de forma mais aberta possível, provocar a comunidade acadêmica para que ela conheça os nossos problemas, né? As nossas perguntas de pesquisa e possa fazer com que os seus mestrandos, doutorandos e até mesmo no TCC estudem os problemas das comunidades. Isso aí vai gerar notícia. E essa notícia vai ser interessante para as instituições de imprensa e, logicamente, nós precisamos nos preparar enquanto sistema para prover a notícia com qualidade, até por respeito aos profissionais que estão trabalhando nela, né? Na divulgação do alerta, ela é fundamental na divulgação das boas práticas de autoproteção e proteção comunitária, ela é fundamental numa divulgação oportuna de medidas de prevenção. Então, nós precisamos melhorar esse relacionamento, sim, dentro do sistema, e estamos completamente abertos a sugestões para isso. Eu vi que minha amiga Fernanda Perillo quer fazer uma pergunta, eu não posso deixar porque eu sou fã dela, sabe tudo de gestão de desastre. Oi, secretário, boa tarde, é sempre um prazer escutá-lo. Obrigada por conceder espaço aí para a minha pergunta. Eu queria te perguntar como que a gente poderia, enquanto um sistema de defesa civil, realmente ter protocolos para que a gente possa aprender com cada desastre. Eu vejo que no Brasil nós não temos ainda essa cultura de estudar os nossos erros e melhorar a partir deles. Aí eu queria saber se a Defesa Civil já tem algo pensado sobre isso. Fernanda, nós já conversamos sobre isso, né, minha amiga? Como que a gente queria, e eu estou devendo muito na questão do óleo, da gente conversar sobre a gestão do óleo, tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Isso é fundamental, né? O feedback, sentar principalmente para a gente ver onde a gente errou, é fundamental para a gente crescer como instituição e como pessoa. Todos os desastres que eu participei até hoje, ao final dele eu escrevo tudo que eu errei.
Quando eu fui para Mariana, eu fiquei lá 3 dias. Eu escrevi 5 páginas só de coisa que eu errei. Porque aí depois, na de Brumadinho, eu já não errei mais. E aí a gente conseguiu fazer um grande trabalho que você participou lá em Brumadinho, com uma sala de coordenação das ações federais, onde todos tiveram apoio, inclusive o Ministério Público Federal se reuniu lá, e a gente conseguiu agregar todos os órgãos federais para apoiar o Estado na gestão de Brumadinho. E no óleo também, a gente ajudou muito, mas a gente precisa de ter essa cultura, de ao terminar o grande problema são os melindres. Enquanto a gente não em relação... eu fiz a pergunta principalmente em relação ao óleo, que nós fizemos um formulário para captar as lições aprendidas, mas de um total de 10 mil pessoas que participaram do desastre, somente 150 responderam esse nosso questionário. Então, eu vejo que a gente não consegue ainda capturar de todos essas lições aprendidas. Essa é a minha angústia. Isso. Fernanda, sabe por que não consegue? Porque nós não temos sistema ainda. É preciso criar uma confiança entre nós de que, ao eu colocar uma crítica, eu não vou causar melindre na instituição ou na pessoa. E a gente só vai conseguir isso quando nós tivermos um sistema consolidado. Por exemplo, eu e você, o IBAMA e a Secretaria Nacional, enquanto você está lá, eu estou aqui, nós sabemos que nós podemos falar tudo, e já falamos onde, várias vezes a gente encontrou, a gente falou de coisas que nós erramos na questão do óleo. Mas nós temos a tranquilidade e a confiança de falar isso um para o outro. Agora, se eu, como Defesa Civil, faço uma crítica à Marinha, por exemplo, uma crítica construtiva, como que eu vou ser recebido? Eu não sei ainda. Eu não sei como que a Fiocruz ela vai receber uma crítica minha, uma observação a respeito de alguma informação que ela colocou, que talvez não seria oportuna, ou podia ser feita de outra forma. Será que eles vão me aceitar? Ou será que eles vão sair do sistema por uma tristeza institucional, assim, uma angústia institucional? Então, a gente precisa, primeiro, nos conhecer e consolidar como sistema. Criando a cultura, aí sim, nós vamos poder lavar roupa suja, como amigos, como pessoas que pensam no Brasil e pensam que nós podemos fazer uma gestão cada vez melhor a partir da observância dos nossos erros. Porque os nossos acertos a gente vai aprimorando. Agora, os erros a gente precisa corrigi-los. Eu concordo com você e eu espero que, consolidada esse sistema, quando nós nos conhecermos, entendemos que nós não queremos protagonismo e nem achar que a gente sabe tudo, mas a gente tem 15 anos de experiência e a instituição tem muito mais do que isso, aí talvez a gente possa fazer críticas com mais tranquilidade e menos melindre, né? Mais alguém? Senhores, desculpa. eu gostaria, agora a gente já está seguindo para o final, eu gostaria de colocar mais 3 perguntas e encerrar, dar prosseguimento, na verdade, a uma informação importante ao final. Então, eu vou pedir que a Bruna Ferreira faça a sua questão, se ela não estiver, mas aí eu posso já ler a pergunta. Oi, boa tarde, secretário, boa tarde a todos e todas. Eu sou Bruna, do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Emergência e Saúde Pública, do Vídeo Desastre. Gostaria de parabenizar, né, assim como todos, a apresentação foi muito boa, assim, para a gente compreender realmente que a Defesa Civil está funcionando em consonância ao SUS, né, de maneira descentralizada e não hierarquizada, isso é bem importante. A pergunta que eu gostaria de fazer é em relação à seca e estiagem, né, e sendo os desastres mais frequentes no Brasil, silenciosos e de longo prazo também, não sendo intensivos, a gente percebe que há diversos atores, né, que trabalham na gestão de emergência para seca e estiagem, com diversas ações e diversas políticas, porém essas políticas são muito pulverizadas, né. A gente sabe também de algumas iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Regional, e eu gostaria que o senhor, por gentileza, falasse um pouquinho das ações voltadas para seca e estiagem, pois a gente da saúde, sempre com essa parceria forte, né, com a Defesa Civil,
gostaria muito sempre de estreitar os laços, principalmente para essas duas tipologias. Muito obrigada. Obrigado, Bruna. Olha, a principal missão que o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, nosso líder, nos encomendou para todos os secretários, é a questão da integração das políticas de gestão de risco e desastre de seca e estiagem. É inconcebível, gente, que a gente tenha 14 instituições federais que trabalham com a questão da água, e nenhuma delas se conversa, ou poucas se conversam. Então, isso é uma missão, e foi feita uma semana do Nordeste, foi a primeira missão que ele deu, foi muito bem conduzida pela equipe da assessoria especial dele, capitaneada pela Verônica, que fez um evento de uma semana, onde todos os órgãos foram chamados para expor aquilo que eles faziam, aquilo que podia, as oportunidades de integração e aquilo que pode ser feito para melhorar essa questão. Isso é a missão número 1 dele. Então, isso é sistema. Isso é a consolidação do sistema para o desastre da estiagem. Né? Então, me parece que nós estamos caminhando para isso. E é fundamental a gente conversar com a FUNASA. A FUNASA tem um trabalho fantástico, mas a gente não conhece, a gente não sabe. Eu tenho 15 anos que eu trabalho com isso, fui 7 anos de Defesa Civil de Minas Gerais. Minas Gerais está lotado de poço artesiano perfurado, não equipado, que não gastou um dinheiro grande e não está produzindo água. Não é? Então, é preciso da integração dessas políticas para seca e estiagem. Né? Nós precisamos garantir a água de qualidade para os nossos nordestinos, para os nossos sertanejos, para os mineiros e capixabas que estão dentro do semiárido. E isso precisa ser feito de forma preventiva e definitiva. E essa missão, eu estou muito entusiasmado, porque o ministro Rogério Marinho é o principal foco dele com relação à questão da defesa civil enquanto sistema. Não é? Agora, a gente conta com todos, gente. Olha, essa reunião está maravilhosa, ficaria aqui até 22 horas. O problema é depois dela. E depois dela, nós vamos chamar vocês para a gente começar a conversar sobre o sistema, né? Para a gente fazer o planejamento desses protocolos e dessa interação institucional, não de pessoas, mas de uma cultura. Estabelecendo processos de integração para que, mudando as pessoas, não se mude os processos. Próximo. Bem, eu vou ler a pergunta da Liliane Camargos. Boa tarde, Coronel Alexandre. Com a crise financeira causada pelo coronavírus, pode acontecer de haver maior ocupação de áreas de risco. Se isso acontecer, as próximas chuvas poderão causar desastres maiores, com mais vítimas? Sabemos das dificuldades em relação a esse tema, pois envolve política habitacional e urbana, mas há algo que possa ser feito para minimizar esses desastres no próximo ano? Excelente pergunta. Olha, o desastre econômico, né? Os desastres sociais decorrentes da questão econômica, eles serão vários, né? Não só a questão da habitação, mas nós teremos vários. Aliás, já estamos tendo, né? Uma intensificação da violência doméstica, que é um desastre social. O desemprego generalizado é um desastre social. As questões de segurança alimentar, tudo isso vai ter um impacto grande. E até na intensificação da violência também, né? O que nós precisamos é trabalhar enquanto sistema. A gente percebe do governo federal uma preocupação da garantia da segurança alimentar, da garantia de renda, todos os órgãos trabalhando em conjunto para suprir as necessidades. Agora, é preciso trabalhar uma resposta e uma recuperação econômica, fases da defesa civil, para que os impactos e os desastres secundários não sejam tão grandes. É interessante. Nesse caso, a academia, as diversas linhas de pensamento econômico vão ter que se juntar. Agora é a hora de união.
agora é hora de sistema. E a gente mesmo, às vezes, discordando de uma linha de pensamento ou de outra, está na hora da gente se unir. E é o mundo, né? Porque esse problema não será só do Brasil. Ninguém sabe como vai ser a economia do mundo depois desse coronavírus. E isso, nós teremos desastres sociais em todo o mundo. Então, é hora do sistema se organizar, de nós deixarmos de lado coisas menores, pensamentos e discordâncias menores, para nos unirmos em prol da nossa própria sobrevivência, principalmente daqueles que sofrem mais com os desastres. Tá. Senhor secretário e senhores convidados, nós daremos uma pequena pausa agora nas perguntas, e convidaremos a senhora Karine, que tem uma informação importante a passar a todos nós. Senhora Karine, por favor. Boa tarde. Eu quero lembrar que na sequência, né, para garantir a continuidade do trabalho, a gente vai estar passando uma consulta estruturada, né? É um questionário e que ele vai fazer, né, uma ferramenta de levantamento de subsídios dessas informações que a gente precisa para o desenho da matriz federal, né, do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, é o segundo passo a partir desse evento para a gente iniciar a construção do nosso plano. Então, contamos com a participação de vocês, das instituições aqui presentes, para que preencham, para que a gente tenha, de fato, as informações que são necessárias. Tá? Essa informação. Pessoal, eu gostaria só de complementar o Karine, e aí eu gostaria de fazer um pedido mesmo. É muito importante para nós a atenção a esse questionário. Esse questionário, a gente viu aí, ó, a Fernanda, lá do IBAMA, uma pessoa extremamente competente na gestão de risco e desastre, uma pessoa comprometida, que ama o que faz, mandou 10 mil questionários, voltou 150. E se nós não tivermos a informação, vem uma frustração muito grande, porque os senhores conhecem a vocação, os senhores é que tem que se enxergar nesse sistema e nos informar qual é a contribuição que a sua instituição, que a sua vocação profissional tem para o sistema, para nós melhorarmos a gestão de risco e desastre no país. Então, eu quero mesmo contar com o empenho, com a atenção, com a difusão desse questionário dentro da sua instituição, para que a gente possa ter o máximo de respostas possíveis e que a gente possa consolidar essa matriz para iniciarmos, então, esses protocolos e esses pactos institucionais para uma gestão integrada. É isso. Ok, muito obrigada, senhor secretário. Vamos continuar, então, com as perguntas. A Marina Miranda, da UNB. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta. Compreendi que a iniciativa de mobilização desses diversos atores visa consolidar subsídios para a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é um dos instrumentos da política nacional. De forma geral, como o senhor pensa a estruturação desse plano, já que envolve tantos órgãos? Ou esse plano contemplaria ações diretas da SEDEC e sua articulação intersetorial? Na minha visão, essa pergunta é muito interessante e a gente vai precisar muito da academia, das pessoas que têm experiência em planos nacionais de política pública. Primeiro porque esse plano nacional, ele tem a missão mais importante dele vai ser exatamente criar a cultura de integração de todos os órgãos, mas não só no âmbito federal, tem que ser no âmbito estadual e no âmbito municipal. O plano nacional, ele não vai poder contemplar estruturas concretas, assim, de processos de execução, a não ser principalmente esses, de consolidar uma cultura da percepção de risco, uma cultura de gestão sistêmica integrada de riscos e desastres, um alinhamento no conhecimento e na capacitação, né? Então, me parece que esse plano nacional, ele terá o viés da consolidação de um sistema, e não de execução direta
como alguns outros planos nacionais que eu conheço, né, de obras ou de infraestruturas, né? É um desafio. A gente vai contar com a UNB, a gente vai contar com a comunidade acadêmica para a gente construir o melhor modelo. Mas a gente precisa conhecer exatamente agora todas as vocações institucionais para a gente consolidar isso. Talvez, em termos de estabelecer formas e metodologias de plano de contingência, de gestão do desastre, de metodologias de gestão local, não é? É um desafio. Estamos abertos a sugestões de todos, principalmente da comunidade acadêmica. Kátia Canil, boa tarde, secretário. Kátia Canil, da Universidade Federal do ABC. Gostaria que comentasse sobre as estratégias para integrar as políticas públicas nas ações de prevenção de riscos. Há um discurso sobre governança, mas o que falta para efetivamente exercer essa prática? Olha, é muito interessante isso. Esse é um dos motivos que nós estamos trabalhando essa conferência hoje, essa reunião, é exatamente essa. Nós queremos conhecer, através do questionário, quem se vê dentro do sistema e quem não se vê, para a gente fazer um trabalho de governança mostrando que todos nós precisamos participar. Né? Isso já é um passo na governança da criação dessa cultura. Não é? Outro passo é o estabelecimento de protocolos, de pactos, onde nós vamos ter, por exemplo, um sistema de disponibilização do sistema federal, por exemplo, de plantões. Né? Nós já temos hoje, para alguns riscos, nós já temos um protótipo desse sistema de governança. Por exemplo, segurança de barragens. Existe um grupo sistêmico dentro do governo federal, estadual e até municipal, e a comunidade acadêmica, que trabalha a segurança de barragens. E o monitoramento de barragens no Brasil inteiro, ele flui para esse grupo, e esse grupo se conversa através de rede social de WhatsApp, chama Grupo de Segurança de Barragem, eu participo dele, onde as grifes da gestão de risco e de desastre desse país conversam entre si sobre aspectos pontuais que precisam de ação. Então, você abre o grupo hoje, está escrito assim, olha, a Vale acaba de passar a barragem de Macacos para o nível 2. Aí, a ANM já entra e fala, já estou mandando um técnico para lá amanhã. É possível que alguém me dê apoio de helicóptero para sobrevoar? A Defesa Civil já aciona o Estado já coloca um helicóptero à disposição, já coloca drones para filmagem das partes mais importantes. Aí, após essa visita, já se aciona a Secretaria Nacional em função de alguma, principalmente nas barragens de uso de água, que são de governos, né, de ações para mitigação. Então, é preciso abrir um vertedouro auxiliar na barragem. Nós liberamos o recurso de um dia para o outro, nós temos recurso para isso, e o município e o Estado fazem a obra. Então, o sistema, e são aspectos preventivos que nós já estamos feitos no Brasil, para efeito, o sistema federal, para efeito de segurança de barragens, ele já funciona num grupo de WhatsApp, com governança, com protocolos, com ações e com pessoas, inclusive consultores gratuitos que a gente tem que pela responsabilidade social e em gratidão a Deus pelo que aprendeu, nos ajudam, né? Então, é possível a gente fazer essa governança desde que o sistema, as pessoas se enxerguem no sistema. Senhor secretário, a última pergunta agora, e o senhor já pode encerrar também o nosso webinar. A pergunta vem da Elaine. Boa tarde. As pessoas com deficiência estão tendo algum tipo de participação na elaboração das políticas que tratam das situações de risco e desastre? Olha, eu espero que dentro dessas 86 pessoas que ainda estão conosco, 87, mais de 100 pessoas participaram hoje, nós tenhamos pessoas, por exemplo, do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, né, das pessoas com deficiência,
porque a gestão de risco de desastre tem que contemplar todas as pessoas, tem que ser inclusivo, não é? E, então, a participação dos indígenas, todos têm que participar. E, logicamente, ao nós chamarmos para esses pactos, nós estaremos atendendo a esses segmentos que precisam ser ouvidos, dadas as suas necessidades especiais, né? É por isso que todos os ministérios, todos os órgãos, a FUNAI é um órgão de defesa civil que precisa participar conosco, e, logicamente, que ela vai ter o seu tempo e o seu momento para apresentar suas demandas e as suas capacidades operacionais para nos ajudar nessa questão. Não só a questão dos deficientes, né, mas dos índios, das mulheres, das crianças e todos aqueles que precisam de uma atenção, idosos, né, que precisam de uma atenção inclusiva nossa. Ok? Mais alguém? Ok. Então, vamos encerrar o nosso webinar. E informamos também que essa apresentação do secretário ela será disponibilizada junto com a consulta estruturada que vai ser enviada a todos que participaram desse webinar. Agradecemos a presença de todos. Eu queria dar uma palavrinha. Pois não? Fique à vontade, secretário. Pode ficar para mim encerrar, então? Por favor. Tá bom. Gente, eu queria... eu tenho 15 anos que eu trabalho com defesa civil. Eu sou coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu entrei para a defesa civil em função de uma situação de eu ir trabalhar no gabinete militar do governador. E eu me apaixonei com força por essa atividade. Por vários motivos. Primeiro, porque você ajuda pessoas, socorre pessoas, você ganha o seu ganha-pão socorrendo pessoas. Isso é um privilégio. Segundo, que você pode mudar uma localidade, uma sociedade, a partir da proclamação da unidade institucional. Eu acredito muito na unidade. Eu acredito na unidade da família, eu acredito na unidade profissional, de um ambiente profissional saudável. Eu acredito na unidade institucional de governos. Eu acredito na unidade nacional. Não é unanimidade de pensamentos, é unidade. Porque eu acredito no manual do fabricante, e a Bíblia diz no Salmo 133, que ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, eu quero muito agradecer a todas as mais de 100 pessoas que interromperam os seus afazeres nessa tarde e nos emprestaram o coração e o ouvido para ouvir a nossa mensagem de unidade, não unanimidade. A discordância, as ideias diferentes são muito bem-vindas. Mas a unidade, e essa unidade indica que, apesar de eu não concordar, eu vou contribuir para que a gente alcance os resultados, que é uma gestão de risco de desastre competente, a diminuição do sofrimento das pessoas e um Brasil mais resiliente. Então, eu quero agradecer muito, que Deus abençoe vocês, que saibam que nós, na Defesa Civil, o nosso lema é servir e encantar. E, para isso, nós precisamos de todos vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe e que nós tenhamos outras oportunidades de encontros tão ricos como esse que nós tivemos hoje. Muito obrigado a toda a equipe que organizou, parabéns, e que Deus abençoe a todos. Valeu!